Na época ele era o oficial maior aqui desse cartório. Então, eu conheci esse cartório porque minha mãe vinha fazer faxina no cartório e eu vinha ajudá-la. E desta época, fui auxiliar, escrevente, fui subindo os degrauzinhos da escada, que eu digo que aqui a minha vida foi subir um degrau, porque comecei lá embaixo, limpando o cartório, fazendo faxina no cartório, e hoje sou titular do cartório, graças a Deus. Sim, ela veio aqui no cartório retirar a certidão. Combinamos, né, uma data, porque estava muito em evidência na época. Ela pediu, claro, né, prioridade para o atendimento. Ela foi atendida com toda a prioridade merecida, naturalmente, né? Compareceu ela e o filho Marcelo Paiva para retirar a certidão aqui no cartório. Eu conheci o meu marido através deste cartório, porque ele era fotógrafo, não contratado. Ele todo sábado tinha casamento, então vários fotógrafos vinha para fazer a reportagem naqueles casamentos. Para mim, especialmente, valeu demais, porque eu era uma menina do nada. Hoje, graças a Deus, sou uma oficial reconhecida, porque tenho participado de congressos, tenho participado de bancas de concurso, eu sou muito reconhecida. Geni de Jesus Macedo Morelli, nasci no dia 21 de novembro de 1952. Ocupo o cargo como titular deste primeiro cartório de registro civil. Nasci em São Paulo, capital, e o meu registro de nascimento está lavrado no cartório de Vila Matilde. Nasci, na minha época, hoje tenho 7.2, na minha época se nasci em casa. Nasci no bairro da Vila Matilde e depois, acho que com menos de um ano de idade, fui para um bairro Vila Ré, onde morei até me casar. Eu me casei em 77, então fiquei uma boa parte lá. Passei a minha infância toda nesse local. Minha infância foi maravilhosa, né? Isso há 70 anos atrás, brincava na rua, subia em árvore, que a minha mãe e meu pai tinham uma casa com um terreno muito grande, tinha pé de fruta, e eu, muito moleca, subia nos pés de árvore também, para fazer companhia para o meu irmão. E uma infância maravilhosa que hoje acho difícil essas crianças terem o que nós tivemos na época que a gente era criança. Na verdade, eu estudei em um colégio nesse bairro que eu morava e tinha uma professora, Nadir Fiore Barreto. A minha mãe, ela era faxineira na casa dessa professora. Essa professora, ela morava no Tatuapé. E o oficial, o substituto na época deste cartório, isso em 1967, que eu entrei aqui em 21 de agosto de 1967. Nesta época, o contato da minha mãe com esta senhora e ele, porque ela fazia faxina na casa desta professora e na casa desse senhor, que é Altino de Oliveira Jordão. Na época ele era o oficial maior aqui desse cartório. Então, eu conheci esse cartório porque minha mãe vinha fazer faxina no cartório e eu vinha ajudá-la. E nessa época, o oficial titular era Armando Gianjaco. E ele estava precisando de funcionário aqui no cartório, porque só tinha ele, Roberto de Almeida e o Altino de Oliveira Jordão, 3 funcionários da época. Me habilitei. Falou, só que aqui precisa ter datilografia. A senhora sabe escrever a máquina? Claro que eu não sabia, né? Eu tinha 14 anos. Entrei na escola de datilografia, ele falou, eu dou para você 1 mês para você aprender o curso de datilografia. Se você aprender, você vem fazer teste, quem sabe você fica. Fiz o curso durante 30 dias, consegui aprender, vim para o cartório no dia 21, nessa data que eu falei, 21 de agosto de 67, e ele me contratou como auxiliar. E nessa época, não era só a datilografia, né? Os livros todos eram escritos manualmente. Tinha muito serviço, talões, que na época, o que é o talão hoje é o que equivale a gente enviar via internet para a CRC, para esses órgãos todos. Tinha o talão, a gente tinha que lavrar o nascimento, o casamento e o óbito, e um resumo destes atos praticados tinham que ser inseridos nesse livro talão.
e esse livro talão era incumbência minha de fazer. Isso porque naquela época tinha a letra pedagógica, tinha uma letra bonitinha, então essa função era minha. Dessa forma, né, que eu fiquei trabalhando no cartório, conheci o cartório e graças à minha mãe, então, porque se ela era faxineira, eu vim ajudá-la, começou desde aí a minha história no cartório. E desta época, fui auxiliar, escrevente, fui subindo os degrauzinhos da escada, que eu digo que aqui a minha vida foi subir um degrau, porque comecei lá embaixo, limpando o cartório, fazendo faxina no cartório, e hoje sou titular do cartório, graças a Deus. Me formei em Direito, entrei na faculdade em 1980, me formei em 1984, na época que o curso de Direito era só 4 anos. Quando eu entrei na faculdade, eu ainda era funcionária aqui do cartório, eu era oficial maior na época. Então, de 80 a 82, fiz os 2 anos de curso de Direito como funcionária. Depois, os outros 2 anos, eu já assumi o cartório como oficial, na época era oficial interina, né? Então, iniciei como auxiliar, com a ajuda, né? Claro, eu não conhecia nada de cartório, com a ajuda desse colega, Roberto, ajuda mesmo desse senhor Altino, que deu muita força para mim aprender, e com isso fui me dedicando ao cartório, porque para trabalhar em cartório, principalmente de registro civil, o fator essencial é gostar daquilo que faz. Então, gostando daquilo que faz, e eu na época tinha 14 anos, então eu achei um serviço super interessante, porque isso na época era muito importante trabalhar no cartório. Hoje ninguém dá mais valor para ninguém trabalhando em cartório, mas naquela época, em 1967, onde você trabalha? Trabalho num cartório de registro civil. Isso era muito gratificante. Então, fui estudando, não me lembro exatamente quando que eu me passou para escrevente, mas na minha época de passar para escrevente, tinha que estudar, ir no fórum, marcava uma audiência com o juiz, promotor, outro titular de cartório, era feita uma avaliação escrita, oral e uma entrevista com o juiz, promotor e esse oficial. Se estava habilitado ou não, assumiu o cargo de escrevente. Fui habilitada, voltei para o cartório como escrevente habilitada. E dentro da minha possibilidade, dentro do meu interesse, na época, fui autorizada, o cargo, né, escrevente autorizada, assinar atos, praticar atos como escrevente autorizada. Isso foi subindo, fui galgando os meus degraus. Depois disso passei a ser oficial maior do cartório, e em 1982, o que era titular, o senhor Altino de Oliveira Jordão, ele aposentou. Então ele aposentou e no dia 6 de maio saiu a aposentadoria dele e eu fui no fórum porque eu era a pessoa que seria indicada para assumir o cartório. Fui no fórum, na época, o juiz corregedor permanente por portaria me nomeou oficial interina, fiquei como interina até 1983, quando um benefício da Constituição fui nomeada titular. Então, sou titular desse cartório desde outubro de 1983. Então, foi uma escadinha, né? Subi por todos os degraus. Esse cartório aqui, ele sempre foi assim um número muito reduzido de nascimento, casamento e óbito. Primeiro porque ele é um subdistrito bem pequenininho e segundo que é centro aqui de São Paulo. No centro quase não tem residência, não tem hospital, então esses atos, nascimento, casamento e óbito, são poucos praticados. O que mais se pratica aqui nesse cartório são os registros do livro E. E história que eu tenho para contar do livro E, o que marcou muito para mim, isso aconteceu em 96, mas hoje, atualmente, eles também estão em evidência. Em 1996, houve aqueles registros de óbitos dos desaparecidos políticos. Este cartório aqui, ele foi o determinado para fazer esses óbitos, lavrar esses assentos de óbitos para concentrar
para ficar fácil para a família localizar onde que estaria esse óbito. Já estava com tanta dificuldade de encontrar os desaparecidos, então a Corregedoria Geral baixou um comunicado para centralizar esses registros no livro C, muito embora, né, muitas pessoas acham que, porque estava concentrado aqui nesse primeiro cartório, que seria lavrado no livro E. Não, foi concentrado para lavrar no livro C. E um dos óbitos, lavrei vários óbitos desses desaparecidos, mas um que está assim, muito na mídia é o óbito do deputado Rubens Paiva. Isso em 96, lavramos o óbito, e agora recentemente tem um filme que conta a história dele, né? Inclusive no filme, assisti ontem o filme, aparece o nosso cartório, aparece a nossa certidão. Eu acho que isso daí é uma coisa assim que marcou bastante para mim. Sim, ela veio aqui no cartório retirar a certidão. Combinamos, né, uma data, porque estava muito em evidência na época. Ela pediu, claro, né, prioridade para o atendimento. Ela foi atendida com toda a prioridade merecida, naturalmente, né? Compareceu ela e o filho Marcelo Paiva para retirar a certidão aqui no cartório. Isso, em virtude desse filme, né, ainda estou aqui, conta a história dele, e o final da história, na verdade, era a Eunice, né, a esposa, conseguir a certidão de óbito dele, né, tanto que conseguiu, que finalizou o fim dele, na história dele, né, pelo menos conseguiu. O corpo não apareceu, né? Mas a certidão de óbito ela tem em mãos. Com certeza absoluta, né? Ter esse documento, né? Saber, né, que a pessoa faleceu e que tem um fim. A certidão de óbito é o fim da personalidade, né? É o fim da vida da pessoa. Ela tendo aquele documento na mão, eu acho que, de certa forma, ela conseguiu se realizar emocionalmente, eu acho. Quando eu entrei aqui, eu tinha 14 anos. Eu conheci o meu marido através deste cartório, porque ele era fotógrafo, não contratado. Ele, todo sábado tinha casamento, então vários fotógrafos vinha para fazer a reportagem daqueles casamentos. E nesse inteirinho aí, eu entrei aqui, tinha 14 anos, conheci ele, a gente começou a namorar, acho que uns 10 anos depois, a gente só ficou amigo. Mas nesse tempo aí, em 1977, casei com ele. Tive as minhas 2 filhas, Jéssica Morelli e Joyce Morelli, que inclusive trabalharam aqui comigo. Hoje elas são aposentadas, as 2. Elas saíam da escola, isso quando tinha 12 anos, na época que se podia contratar com 12 anos, né, que hoje não pode mais, uma contratada com 12 anos, a outra com 14, elas saíam da escola e vinham aqui para o cartório. Daí eu dava a função para elas fazer aqui no cartório, elas trabalhavam. E elas sempre participaram da minha vida no cartório, então elas não ficaram desligadas do cartório, como muitos casos, né, que a gente se dedica totalmente a cartório, mas a família fica de lado. Essa daqui eu consegui trazer a minha família para trabalhar comigo. Então as minhas filhas trabalharam comigo e depois o meu marido também, ele aposentou e veio trabalhar comigo aqui no cartório. Ficamos tudo reunido, tudo junto, né, trabalhando. A minha filha, uma aposentou há 2 anos atrás, a Joyce, e a Jéssica, que era a minha substituta do parágrafo 5º, também aposentou este ano, em maio deste ano. E a família sempre ligada, né? Porque se eu conseguir trazer eles para trabalhar junto comigo, a gente não conseguiu se desligar, porque do horário que eu entro, do horário que eu saio, eles estão do meu lado. A minha vida profissional, eu acho que já tudo que eu podia conquistar, tudo que eu podia me dedicar a essa minha vida profissional, eu me dediquei. Então agora acho que está na hora de eu aproveitar aquilo tudo que eu conquistei. Preciso passear, preciso descansar, preciso cuidar do meu marido, preciso cuidar dos meus netinhos. Tenho 2 netinhos, né, que não mora aqui na capital, mora longe, mas eu quero ficar perto deles. O momento do registro civil, eu acho que ele está assim um pouco acelerado. Essa aceleração no registro civil, que é o ofício da cidadania, isso me assusta um pouco, porque tem certos atos que eu nunca na minha vida achei que ia praticar, em função da modernidade que está aí para
todos verem, todos cumprirem essa modernidade. Então isso me assusta um pouco, mas a gente tem que encarar a realidade da vida que é esta, né? E o que me deixa um pouco preocupada é porque antigamente é uma palavra meio pesada, né? Mas há uns tempos atrás, quando eu entrei aqui no cartório, eu conseguia ser mais assim objetiva nas questões de perguntar, responder com certeza absoluta. Hoje isso também está difícil, porque muda muito, a mudança está muito assim acelerada, então às vezes não dá tempo de você acompanhar essas mudanças. Que meu funcionário vem e pergunta de manhã uma informação, eu falo, espera um pouquinho, deixa eu pesquisar. E antes não era assim, antes a gente tinha mais tempo, porque aquilo ele era mais sólido, as informações demoravam mais para mudar. Hoje não tem como, né? Hoje é a modernidade, a aceleração da vida, até nisso também causa um pouco de problema, né? Para pessoas da minha idade, a gente tem uma certa dificuldade. O futuro, eu acho que o registro civil ele tinha que dar uma valorização melhor para o oficial registrador. Segundo as normativas aí, nós somos o ofício da cidadania. Só que esse ofício da cidadania só tem trazido obrigação para o oficial registrador. Eu acho que obrigação, dever, isso a gente tem que mesmo assumir. Só que não, eu acho que não é só isso, acho que a gente também teria que ter direitos. E direitos, poucos são. A gente não tem muito direito não, que tem cobrado da gente só deveres e obrigações. Eu acho que como um ofício de registro civil, deveria valorizar muito mais, porque o registrador civil é onde nasce, o primeiro documento do ser humano, da pessoa, é a certidão de nascimento. Casa é registro civil, morre é registro civil. E nós somos poucos valorizados. Eu gostaria que, no futuro, a valorização do registrador civil fosse mais visível. Eu gostaria de ser lembrada como... Acredito que eu sou assim lembrada e espero que isso continue. Eu sou rígida, todos me conhecem como uma oficial muito rígida, mas eu sou muito amiga, dos meus amigos sou muito amiga e gostaria que isso daí permanecesse para a eternidade para eles, né? Quem era a Geni do cartório da Sé? Era aquela pessoa muito rígida, mas sempre que eu procurei, sempre que eu precisei dela, eu fui auxiliada por ela. E o registro civil é a vida, né? Uma história de vida muito linda, né? Saudade, na verdade, acho que eu já até comentei, né? Que na época, quando a gente tinha certeza de tudo aquilo que a gente podia falar, de tudo aquilo com certeza absoluta que você dava uma informação e aquela informação ela era certa e segura. Hoje, e isso não acontece só comigo, isso acontece com vários colegas porque a gente comenta com colegas. Então, você tem uma dúvida, você liga para um colega, eu tenho que pesquisar, já não estou lembrando muito se é isso. Eu acho que essa mudança muito acelerada prejudica um pouco o bom andamento do serviço. Valeu muito a pena. Para mim, especialmente, valeu demais, porque eu era uma menina do nada. Hoje, graças a Deus, sou uma oficial reconhecida, porque tenho participado de congressos, tenho participado de bancas de concurso, eu sou muito reconhecida. O meu trabalho aqui, ele é muito valorizado e muito reconhecido por pessoas que realmente veem em mim uma pessoa competente. Valeu a pena.